Boa noite a todos e a todas. Desde já peço desculpas, eu ainda estou me recuperando de um resfriado. Vou tentar, graças a Deus que a gente tem um recurso no microfone. Bem, o tema que nós trouxemos para refletir um pouco nessa noite a respeito desse nosso lugar, ou desse pretenso lugar em que nós comumente desejamos ocupar, de servidores de Jesus. Boa parte das pessoas que começam a estudar Joana de Ângeles podem ir para uma síntese muito reducionista, achando que pelo fato de Joana focar de maneira muito profunda a importância do autodescobrimento, que ela fique nos apontando para uma perspectiva minimalista de evolução espiritual relacionada exclusivamente ao autodescobrimento. Como se nos descobrindo e desenvolvendo o pacto, o acordo, ou talvez muito mais o que ela chama de ajustamento entre o anjo e o demônio interiores, que essa seja uma tarefa exclusiva. Como bem eu coloquei, isso é uma interpretação muito reducionista do pensamento de Joana, porque em todo momento ela atrela o processo de autodescobrimento a um processo também de exercício da caridade. Tendo em vista que é no relacionamento com o outro, é no aprimoramento ao amor ao próximo, que nós iremos paulatinamente desenvolvendo as nossas virtudes. Então, quando nós colocamos o autodescobrimento na perspectiva que Santo Agostinho trabalha no Livro dos Espíritos, dizendo-nos que o autodescobrimento é a chave para o progresso individual, ele não quer dizer que esse trabalho exclusivamente vai dar conta para que a gente possa atingir a nossa evolução ou o propósito da nossa construção evolutiva. Como ele muito bem coloca, o autodescobrimento é a chave. A gente precisa pegar a chave, a gente tem que colocar na porta, a gente tem que abrir a porta e a gente precisa, de fato, trabalhar essa descoberta atrelado ao serviço. Por isso que o tema síntese da nossa palestra dessa noite trabalha justamente nessa perspectiva. Só se engrandece no serviço. E a proposta de autodescobrimento, ela está atrelada inequivocadamente à perspectiva do exercício da caridade. Porque quando Kardec nos sintetiza que fora da caridade não há salvação, ele já de muito tempo nos aponta esse roteiro. Porém, essa caridade, quando é desatrelada de um processo de autodescobrimento, ela acaba sendo uma caridade mesquinha, condicional, negociativa, pouco trazendo ressonâncias mais profundas de transformação no nosso mundo íntimo. Então, é a partir dessa perspectiva que nós iremos reflexionar um tanto mais, a partir dos apontamentos que Kardec nos traz, no capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, fora da caridade não há salvação, bem como também trazendo algumas reflexões muito importantes que Joana trabalha no livro Segue em Harmonia. É muito interessante esse livro de Joana, que boa parte, em cada capítulo, ela deixa a sua mensagem, e a partir da sua mensagem, a Sueli Caldas Schubert, ela vai fazendo comentários à fala de Joana. E o interessante é que ela consegue aprofundar um tanto mais essas reflexões que Joana nos traz, também fazendo contrapontos com a própria literatura espírita. Então, desde já, eu deixo a indicação de leitura, nós iremos trabalhar particularmente com os capítulos 12 e 13, que está nesse livro, Segue em Harmonia, porque particularmente me senti muito provocada, e eu digo provocada positivamente, pelas reflexões de Joana, tendo em vista que nós também precisamos entender como, de fato, precisamos desenvolver o nosso serviço.
Porque talvez muitas vezes, ou há muitas encarnações, nós ainda estamos num conceito muito superficial do que seja caridade. E nos atrelamos àquele exercício ou de ostentação, onde, na realidade, o que massageia muito mais é o nosso orgulho, a nossa vaidade, do que um propósito de transformação moral profunda. Ou, em contrapartida, nós entendemos, talvez durante muitos exercícios de outras existências, como o exercício de caridade dá aquilo que nos é supérfluo. Ou atrelar a experiência de caridade à dimensão material. E o que Joana vem nos provocar é que nós precisamos também estar muito atento a esse lugar em que às vezes a gente se pretende colocar de servidores de Jesus. Ou de como nós estamos dispondo, de fato, do nosso exercício diante de tantos os desafios que nós nos colocamos como trabalhadores na seara de Jesus. Mas, inicialmente, nós vamos para o Evangelho segundo o Espiritismo. Kardec, ele problematiza duas passagens do Evangelho, uma que está no capítulo 25 do Evangelho de Mateus e outra que está no Evangelho de Lucas. E é nesse capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo em que ele vai problematizar a parábola do bom samaritano. Mas antes de chegar na parábola, ele traz a citação que eu acho muito oportuna. A citação é longa, por isso eu já deixo o dever de casa. Antes de dormir, quem puder, façam a leitura do capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, fora da caridade não há salvação. Ele começa o tópico colocando, né, o de que precisa o Espírito para se salvar. A fim de que a gente possa entender, e aí isso numa reflexão profunda, porque talvez há milênios nós ainda estamos, né, nessa tentativa de busca ainda muito imatura de uma salvação que é conquistada de maneira negociada ou com esforço fácil ou com praticamente trabalho zero. Então, não é à toa que a gente negociava oração, que a gente pagava para poder, né, ser celebrado orações em nossos nomes, em que a gente achava que podia comprar um terreno no reino dos céus. Então, não é à toa a importância da gente ainda problematizar o que de fato é para nós esse conceito de salvação. E por isso que ele elege justamente esse tópico a apontar do que precisa o Espírito para se salvar. E aí ele traz essa passagem que está no Evangelho de Mateus. Não vou ler a passagem toda, porque ela é longa, mas eu gostaria de dar um destaque a uma das falas de Jesus nesse trecho, quando Jesus nos diz, através de uma parábola: então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos do meu Pai, tomai posse do reino que vos foi preparado desde o princípio do mundo. Porquanto tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, careci de teto, me hospedastes. Estive nu e me vestistes, achei-me doente e me visitastes, estive preso e foste me ver. Então responder-lhe-ão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos sem teto e te hospedamos, ou despido e te vestimos? E quando foi que te soubemos doente ou preso e fomos visitar-te? O rei lhes responderá: em verdade vos digo, todas as vezes que fizestes isto a um destes pequeninos dos meus irmãos, foi a mim mesmo que o fizestes. Essa passagem está no Evangelho de Mateus, no capítulo 25. E aí Kardec, problematizando esse texto do Evangelho, em que Jesus traz elementos muito materiais. A gente pode tirar dessa passagem, talvez se Jesus fosse replicar essa passagem, traria até outros elementos mais subjetivos, né, mais abstratos. Mas para aquele contexto histórico, naquela fase em que nós transitávamos enquanto espírito, a analogia de trabalharmos elementos concretos é para que a gente pudesse entender de maneira mais fácil. Então, Jesus quis expressar que a caridade atingida por esse acolhimento, por essa doação a nível material, seria um exemplo daqueles que, se assim o fizeste, seriam colocados na categoria dos eleitos. Então, este rei
chegado o grande dia do juízo, iria dividir o seu rebanho, colocando à direita os justos, separando as ovelhas dos cordeiros. E a partir dessa compreensão é que Kardec explora como Jesus coloca de maneira clara, concreta e precisa o que de fato precisamos fazer para nos salvar. E aí ele traz uma problematização importante. Ele diz, nesse julgamento, não se problematiza quais são as características da sentença. Quais são os fatores que esse inquérito está levantando nesse julgamento? Será que vai dar tempo para a gente apresentar, né, as nossas impugnações, as nossas alegações? Ele é simples e prático nesse julgamento. Diz o que tu fizestes para o teu irmão no exercício da caridade, esse será o meu eleito. E a partir dessa concepção que Kardec vai problematizar, que Jesus, de fato, não estabelece sectarismo na Terra. Ele não diz, você que acredita em mim. Ele não diz, você que é de religião A ou de religião B. Você que é judeu, está aqui, você é eleito. Você que não é, vai para o esquerdo. A caracterização ou o critério único que ele estabelece para eleger quais são os eleitos, quem vai usufruir do gozo do reino dos céus, é exclusivamente quem fizer caridade para com o próximo. Essa é a referência única que Jesus nos ensina através dessa passagem do Evangelho. E essa é a problematização que Kardec faz para justamente escolher essa grande síntese, que poderíamos dizer que é uma das sentenças mais importantes que a doutrina espírita propaga, que é fora da caridade não há salvação. Não é fora do espiritismo, não é fora da igreja, não é fora de qualquer religião. É fora da caridade é que não há salvação. Já nos traçando qual o roteiro mais seguro para que a gente possa caminhar nessa busca do nosso engrandecimento espiritual. Mas, infelizmente, a gente ainda, fica nas nossas saídas fugidias, a gente fica nas nossas justificações, e a gente ainda hoje está se degladiando por conta de religião. Ainda hoje a gente exclui os nossos irmãos. Ainda hoje a gente fere. Ainda hoje há guerras sangrentas em nome de Deus. Há mais de 2000 anos atrás, Jesus já nos ensinava qual o critério claro e preciso para que nós alcancemos a salvação. E Kardec assim problematiza. Informa-se, por acaso, da ortodoxia da fé? Faz alguma distinção entre o que crê de um modo e o que crê de outro? Não. Só Jesus coloca o samaritano, considerado herético, mas que pratica o amor ao próximo, acima do ortodoxo, que falta com a caridade. Não considera, portanto, a caridade apenas como uma das condições para a salvação, mas como a condição única. Não considera a caridade apenas como uma das condições para a salvação, mas a condição única. E é a partir dessa reflexão que nós precisamos, agora um pouco mais abraçado com a proposta de Joana, porque a gente precisa entender como de fato deverá ser esse exercício da caridade no nosso dia a dia, nas nossas vidas, nas nossas escolhas, no transitar das nossas relações, nos espaços que nós ocupamos, seja eles os espaços profissionais, os espaços familiares, os espaços da casa espírita. Como de fato nós estamos abraçando esse compromisso. Nós que tivemos, inclusive, o privilégio de termos acesso à doutrina espírita, inúmeros esclarecimentos que a doutrina espírita nos traz, como de fato nós estamos abraçando, o nosso compromisso com o serviço. E aí nós fomos para uma mensagem muito impactante, trabalhada por Joana, chamada Os Desertores,
Esse é o capítulo 13 do livro Segue em Harmonia. E nós gostaríamos de problematizar essa passagem, porque, particularmente, a sensação que nós tivemos ao ler essa mensagem de Joana é que ela estava fazendo um retrato do que já aconteceu conosco, talvez, inúmeras vezes, sei lá quantas encarnações, ou que talvez possa estar acontecendo nesse momento, a fim de que nós possamos reflexionar de maneira profunda como está o nosso compromisso com esse serviço. Como está esse nosso compromisso, que eu acredito que para todos nós, que tenhamos vindo a essa encarnação, tenha sido uma das encarnações um tanto mais amadurecidas em relação às outras. Onde a gente veio já com uma dosezinha de um bom senso um pouco mais apurado, ou de uma compreensão de responsabilidade um tanto melhorada. Estou sendo boazinha hoje, não estou, gente? Mas, assim, eu estou acreditando que nós estamos, pelo menos nesse propósito, de fato, termos uma compreensão um tanto maior a respeito desse compromisso de estar aqui e de estar vivenciando essa encarnação. E aí Joana traz algumas problematizações que nós queríamos trabalhar essa noite. Ela nos diz o seguinte: normalmente, quando alguém adere a um ideal, motivado pelos objetivos que tem em mira, o entusiasmo assinala-lhe a conduta. Sorrisos e promessas fascinantes são formulados com encantamento, apresentando-se com espontaneidade a contribuição pessoal rica de perspectivas felizes. Então, geralmente, é aquele momento em que a gente está, né, no amor entusiasmado, aquele amor apaixonado, em que tudo é maravilhas. A gente está vivendo a fase de enamoramento, em que a gente se sente convidado, inclusive, para assumir um trabalho na casa espírita, ou para assumir um trabalho voluntário, ou para ter um pouco mais de paciência com o desafio do emprego que se apresenta, de um parente que vem desafiando na família. Então, assim, aí a gente está antenado com Jesus, muito, muito convicto do nosso compromisso com essa encarnação. E aí, para completar, né, tivemos acesso ao conhecimento da doutrina espírita. Então, assim, a gente está garibado para que a gente possa dar conta dessa atividade. E, geralmente, a gente começa com muito entusiasmo mesmo. Para muitas pessoas que têm contato, inclusive, com a doutrina espírita, é um banho de consolação. Nós sabemos disso. Porque quando a gente consegue compreender o nosso sofrimento, as nossas provações, as nossas relações, só a compreensão já dá alívio para a nossa alma. Porque a rebeldia ela é um pouco mais apaziguada, os ânimos, porque a compreensão traz isso. Não é à toa que, para nós evoluirmos, nós precisamos nos desenvolver intelectualmente e moralmente. Então, são as duas asas para que a gente possa alçar voos evolutivos. Então, comumente, quando a gente abraça um ideal, a gente está impactado pelo entusiasmo. Então, a gente já observa aquele trabalhador que chega na casa com todo o gás do mundo, assim, com toda a energia, com toda a disposição. Basta ele ter sido recebido, que comumente as pessoas são muito bem recebidas, viu, Ana Cecília, por sua equipe de recepção. Basta ser muito bem recebido, e comumente nós o somos aqui, que a alma já se enche de júbilo, porque às vezes vem de conflitos tão delicados, seja na seara conjugal, familiar, das relações mais amplas, que se sentir acolhido por outro ser humano já é bálsamo, é balsamizante, sim. Então, aquela pessoa que coloca sua energia, que vem com todo o ânimo, comumente somos nós quando começamos as nossas atividades. Mas a Joana não fica aí, né, gente? Vocês sabem. Aí ela nos diz: à medida, porém, que o tempo transcorre, a repetição das atividades, a convivência com os demais membros do grupo em que se encontram, vão descolorindo a bela visão inicial, enquanto diminui o entusiasmo, dando lugar à monotonia, ao tédio. Muitas pessoas estão sempre em busca de novos desafios e logo se saturam, apresentando escusas para afastar-se do labor. Esse é um retrato que Joana faz, e não faz de maneira ingênua. Ela faz como uma psicóloga experimental.
Porque ela nos observa no plano espiritual. E eu já vou dizendo, principalmente quem faz parte dessa casa, que comumente é abraçado pela mentoria de Joana, aí é que ela observa mesmo. Porque ela sabe. Ela já conhece, ou Jesus já conhece esse nosso entusiasmo, de outras e outras e outras experiências que nós fracassamos. Nos colocando na condição de servidor, de servidora, completamente entregue à causa, no primeiro obstáculo, no primeiro desafio, nós desertamos. Então, é essa reflexão desses tipos humanos, que somos todos nós, que Joana faz com que a gente reflita, para que a gente entenda e não deserte do propósito maior desse serviço, que é sermos, de fato, trabalhadores de Jesus. A Seja pode ser um instrumento, a minha família é outro instrumento, o nosso trabalho é outro instrumento, o templo evangélico que eu frequento é outro instrumento, a igreja que eu frequento é outro instrumento, as relações sociais e de amizade que eu tenho é outro instrumento para o exercício da minha amorosidade, para o exercício da minha caridade. Mas todo esse trabalho em que nós, de fato, nos disponibilizamos, nos compromissamos, só tem um empregador, que é Jesus. Não é minha família, não é os dirigentes dessa casa espírita, da igreja, do templo, não são os nossos amigos, não é o meu patrão no trabalho profissional. Nós só temos um empregador. E quando a gente consegue compreender isso em profundidade, a deserção não faz parte mais de nossas escolhas. Porque os membros da casa espírita, da família, do trabalho, dos amigos, da igreja, esses podem desertar. Porque, assim como nós, está na condição de falibilidade. Está nas mesmas lutas de aprimoramento moral. Mas Jesus, esse, não deserta. Então, é essa compreensão de serviço que Joana vem trazer a problematização para todos nós, a fim de que a gente possa olhar o lugar que a gente ocupa, entender os desafios desse trabalho e, a partir disso, crescer. E ela ainda diz mais. Sem a experiência íntima da segurança psicológica, olhe a observação que ela traz. É por isso que é importante o autodescobrimento, entendeu, pessoal? Serviço, trabalho caritativo sem autodescobrimento é um perigo. Porque nós já vacilamos, nós já exploramos, nós já extorquimos. Achando que estávamos fazendo bem ao próximo e só estávamos nos complicando. Por isso que ela coloca, sem a experiência íntima da segurança psicológica, dificulta-se a aquisição da convicção bem estruturada, porque predominava na sua busca a curiosidade, não o trabalho. Lentamente se desinteressa e abandona o comprometimento, deserta. De cooperador, olha essa observação que ela nos traz. De cooperador, o candidato passa a observador e crítico das pessoas. Transfere os conflitos para aqueles que têm porfiado na tarefa, embora os limites e as dificuldades. Às vezes a gente faz isso. A gente nem vem para o trabalho, a gente critica os nossos irmãos que estão lá, mesmo diante das dificuldades e dos limites, na tarefa. Não, olha, eu não vou porque, assim, fulaninho me tira a paciência. Não, eu não vou porque eu tenho um outro compromisso e, de fato, está muito difícil transitar naquele grupo. Mas, além de não se colocar mais na condição de cooperador, ainda fica de fora observando, apontando críticas a fulaninho, a beltrano, a cicrano. Nós, né, fofoqueiros de plantão, que exercemos essa função muitas das vezes. E ela ainda arrocha. Da crítica severa, passa à censura severa e aos apontamentos deprimentes, dizendo-se decepcionado com os outros,
sem dar-se conta, por sua vez, do desencanto que sua atitude inesperada provoca. Porque a gente, às vezes, fica feito barata, né? A gente vem lá, nem come, mas bota gosto ruim. E muitas vezes no trabalho nós somos isso. Sem perceber que essa censura deprimente, muitas vezes, vem trazer desarmonia para os espaços em que nós transitamos, para as relações em que nós convivemos. E aquelas pessoas que estão frágeis, onde deveria ser um lugar de concórdia, de união, acaba se fragilizando pelo desencanto que nós instalamos. E ela ainda coloca: esperava que o grupo fosse constituído de anjos e não de espíritos em recuperação moral, e torna-se-lhe verdugo cruel que crucifica aqueles que antes considerava exemplos de honradez e de bondade. Porque, às vezes, a pessoa não é anjo, mas a gente chega, né, muito entusiasmada, a gente cria deuses, gente. Acha que fulaninho, que cicraninha, que beltraninha, a gente cria expectativas em relação a outra pessoa. A gente nem conhece em profundidade as outras pessoas. E acha que depois que muda, né, porque quando a gente sai do namoro, né, vai para o casamento, seja qual for esse casamento, em qual relação, na família, no trabalho, com os amigos, com os nossos consórcios mesmo, nem sai da fase de namoramento, que isso passa com o tempo, e se casa. É aí que a gente vai conhecendo as pessoas em profundidade. Porque a gente ainda não está no mundo dos felizes, né? A gente não tem anjos circulando por aqui. A gente tem pessoas que estão se esforçando para o seu aprimoramento espiritual. Isso é o que nos caracteriza. Mas que ainda temos muitas imperfeições, muito trabalho a se fazer, todos nós temos. Então, às vezes, além de dizer que está se decepcionado, né, coloca que o outro não era aquele santo todo que se apresentava. E ela coloca: o espiritismo, no seu momento humano e na sua ação social, assim como na doutrinária, não poderia ser uma exceção a isso. São muitos os caçadores de prodígios, os buscadores de soluções fáceis pela mediunidade, a quem atribuem dons miraculosos, de um para outro momento, e após atendidos e amparados, assumem o comportamento de desertor. Quem não já viu isso, não apenas nas casas espíritas, mas em muitos templos religiosos? Pessoas que se aportam aqui através da dor, vêm para tomar o passe, água fluidificada, né? Ou a reza, ou a missa, ou o que quer que seja, ou a oração do pastor, achando que por um milagre os seus problemas serão acabados. E comumente, quando eles são, pelo menos, aliviados, a gente não vê a perseverança daquelas pessoas na atividade religiosa ou qualquer atividade caritativa que se apresente. Então, esse retrato que Joana nos apresenta, somos nós. Literalmente. Se não para alguns, não mais nessa existência, para muitos outros, talvez sim. E se não em determinado contexto, em outro contexto. Porque talvez a gente já sacou e na casa espírita a gente até consegue se disciplinar mais, a gente até consegue exercer a caridade no sentido mais amplo, porque acaba sendo um ambiente muito mais propício para isso. Mas, às vezes, são inúmeras as quedas no nosso ambiente familiar, no nosso ambiente profissional, no nosso ambiente das relações mais amplas. Então, é esse o retrato, poderíamos dizer, né, das nossas fragilidades psicológicas que comumente nos leva à deserção. Que comumente faz com que a gente abandone o serviço. E ela aponta: já que escolhestes a tarefa da autoiluminação, cuida de perseverar na alegria, assim como na provação. Se estamos no mundo de provas e expiações, são muitos os desafios que a gente vai abraçar. Inúmeros. Principalmente o desafio da nossa própria alma impregnada de sombra ainda. O desafio da convivência com a diversidade,
que comumente vai nos desestabilizar. Me diga quem vive, que eu já digo, quem me diz que vive numa família completamente harmônica, eu olho o troncho. Porque é uma família de extraterrestre que está morando aqui na Terra, assim, vieram errado parar aqui, porque eu não sei como cabe. Todas as famílias têm seus desafios, todas. Todos nós passamos dificuldades na nossa zona laboral, todos nós passamos dificuldade com as nossas relações de amizade, de convivência. E isso não é diferente numa casa espírita, numa igreja, no templo evangélico. Não é. Não é. Então, é por isso que não se justifica a deserção. A deserção ela só vem nos fragilizar ainda mais. Porque o grande desafio para que todos nós possamos nos manter no serviço é crescermos espiritualmente para a par com o outro. É saber qual é a nossa enorme contribuição, ou pequena contribuição, ou mediana contribuição, a ser dada no trabalho coletivo. E não é à toa que Jesus sintetiza toda a lei e os profetas em 2 grandes mandamentos: amai a Deus sobre todas as coisas e amai ao próximo como a si mesmo. Quando Jesus nos delega a parábola do bom samaritano, mesmo ainda se utilizando de um exemplo muito concreto para facilitar as nossas compreensões, ele utiliza essa parábola para exemplificar o amor ao próximo. E nós assim o entendemos, que no exercício da caridade é que nós exercitamos esse amor ao próximo. E aí ficou um tanto claro para mim, porque até então me intrigava por que era que o item caridade material e caridade moral, Kardec não tinha trazido para esse capítulo. Esse item é trabalhado no capítulo 13, não olhai que a vossa mão esquerda não olhe o que faz a vossa mão direita. A caridade moral e material está alocada lá naquele capítulo, e não nesse capítulo fora da caridade não há salvação. E aí, nas minhas interpretações, acredito que tenha sido muito proposital de Kardec. Ele trouxe só o exemplo de Jesus. Ele não fez maiores problematizações sobre que tipo de caridade, como seria essa caridade, o que é a beneficência. Isso está lá no outro. Porém, ele coloca a caridade nessa expressão mais ampla possível. Ele vai trazer o exemplo de Paulo na carta aos Coríntios, que acho que é uma das passagens evangélicas mais conhecidas, que é o Salmo 13, justamente para reflexionar que a caridade é esse mandamento maior que Jesus nos aponta. Então, quer exercício caritativo maior do que exercitar a tolerância em nossas casas? É ter a paciência de lidar com uma pessoa difícil. É ter a misericórdia de Deus, da gente poder se tolerar, porque geralmente a gente acha que a gente é que tolera, a gente que é paciente, a gente que é indulgente. Não nos esqueçamos de tantos outros que precisam lapidar sua paciência para aturar a gente, lapidar sua misericórdia para poder conviver conosco, lapidar o amor ao próximo para poder suportar estar conosco. A gente precisa se colocar mais nesse lugar, gente. Porque geralmente a gente se coloca no lugar do que ajudou o samaritano. A gente se coloca no lugar do samaritano. E comumente quem somos nós? O caído no meio do caminho. Daquelas figuras, daqueles personagens, a maioria de nós somos aquele que está caído, precisando da misericórdia alheia para ser socorrido. Então, é por isso que acaba sendo um único mandamento: amar o próximo como a si mesmo. Porque a gente só vai lapidar o exercício do auto-amor na relação com o outro. E a gente só vai conseguir amar ao outro também se amando.
Porque também um amor ao próximo sem existir auto-amor pode virar submissão, pode virar opressão, pode virar violência, anulação de si mesmo. Então, assim, precisa ser uma calibragem perfeita dessas amorosidades. O amor ao próximo como a si mesmo, ela é uma via de mão dupla. E nós, de fato, só iremos crescer a partir desse exercício mútuo de amorosidade. E aí nós vamos também para uma outra reflexão que Joana nos traz, agora já no capítulo 12, chamado A Luta Contínua. A fim de que a gente também possa refletir que este lugar de servidor de Jesus, a gente precisa compreender isso no sentido profundo, que estando todos nós no mundo de provas e expiações, sendo todos nós ainda espíritos muito infantilizados psicologicamente, ainda com muitas imperfeições morais, se colocar nesse lugar de trabalhador de Jesus é um lugar desafiador. A gente precisa olhar para isso, porque quando a burdoada vir, a gente entender que está normal. É normal. Não fujamos. É compreensível. Está complicado. É assim mesmo. Porque para crescer, a gente precisa, de fato, matar muitas vezes esse homem velho que ainda predomina em todos nós, para nascer um homem novo. E isso não vai vir assim com leveza ou com ociosidade. Não, isso vai vir com trabalho. Com trabalho árduo. E por isso é importante essa reflexão que Joana nos traz nesse capítulo chamado Luta Contínua. Ela nos diz: firmado o compromisso com Jesus, não te esqueça das graves responsabilidades que assumiste perante a própria consciência, assim como a cósmica. Quando de fato, e podem ter certeza, que se não a maioria, se não todos, ao menos a maioria, assumiu um compromisso com Jesus de aproveitar muito bem essa encarnação. Porque a gente já está assim, na adolescência espiritual, a gente ainda está meio confuso, mas algum discernimento a gente já tem. A gente não é mais aquela criança birrenta, quer dizer, ainda somos em muitos momentos. Mas, majoritariamente, se a gente for analisar, né, enquanto uma perspectiva de qual é a média onde nós estamos nesse estágio evolutivo, é como se a gente estivesse na nossa adolescência. Então, um mínimo de discernimento a gente já tem. Então, se não todos, a maioria assumiu um compromisso com Jesus. E a gente não pode se esquecer das responsabilidades que cabe esse compromisso. E com a nossa própria consciência. Porque a gente tomou corpo da necessidade de muitos dos trabalhos que nós viemos aqui fazer, tendo em vista as inúmeras coisas complicadas que nós já vivenciamos em outras encarnações. E Sueli traz um comentário que eu acho muito interessante. Ela reflexionando sobre esse comentário de Joana, ela traz uma outra passagem, também de Joana, agora no livro Após a Tempestade, dizendo, para que a gente possa entender, né, que esse compromisso, ou que essa luta, que esse trabalho, nem sempre vai ser flores. E ela diz: não será certamente uma incursão vir aqui, reencarnar, utilizar essa nossa experiência de vida. Ela nos diz: não será certamente uma incursão ao reino da fantasia ou um passeio gentil pelos arredores da Catedral da Fé. Antes, é uma realização em que nos liberaremos das injunções kármicas infelizes, adquirindo asas para maiores voos na direção dos inefáveis cimos da vida. O que Joana está querendo dizer com isso? Que a gente não veio aqui para passear. A gente até tem alguns momentos de lazer, né, para poder dar um equilíbrio emocional nessa balança. Mas, de fato, nosso compromisso com essa encarnação foi de trabalho. Para nos liberar das injunções kármicas que nós produzimos. Então, gente, vamos saber lidar, sabe, melhor, né, com um pouco mais de paciência,
com compreensão profunda, com resignação, a família que nós temos, as dificuldades nas relações que nós vivenciamos, os desafios dos perrengues financeiros que nos assaltam. Porque cada um sabe qual é a experiência que precisa lapidar. Então, não vamos olhar para os nossos desafios com revolta, querendo se achar um injusto ou indigno. Não. Nos coloquemos nesse lugar de trabalhadores que viemos aqui resolver essas nossas tarefas e as tarefas da relação com o outro. E por que o exercício da caridade acaba sendo essa grande alavanca, né, para impulsionar esse nosso crescimento? Porque Deus vai se servir dos outros para a gente lapidar esse trabalho. Então, é por isso que a gente precisa um do outro. Porque se eu não tiver que vivenciar aquele perrengue financeiro, eu não vou vivenciar determinadas atividades com as relações que me apresentam-se. Do mesmo jeito, as dificuldades amorosas, do mesmo jeito, as dificuldades no trabalho, do mesmo jeito, a dificuldade com as amizades na casa espírita, qualquer que seja elas, serão nos apresentadas como instrumento desse serviço que nós precisamos lapidar. E aí Joana ainda nos diz, no grande litígio que se trava, olha essa observação, ou talvez seja melhor a palavra, olha esse alerta que Joana nos traz. No grande litígio que se trava em toda parte, resultado da sombra mórbida que domina a criatura humana, então não é Deus que é responsável, não é Ele que está castigando, não é. Então, é o grande litígio que todos nós vivenciamos nas individualidades, nas coletividades, é resultado dessa sombra mórbida que ainda nos domina, dificultando-lhe a ascensão à plenitude. As forças que se dominam adversárias estão sempre vigilantes e combatendo-te sem descanso. Insinuam-se no teu programa de realizações com sutileza ou intensidade irresistível, esperando qualquer brecha moral e emocional em ti, a fim de desarticular as tuas iniciativas. Joana está nos pedindo vigilância, a semelhança da mensagem inicial que Emmanuel também nos trouxe. Porque quando a gente se coloca nessa disposição de se melhorar, né, de abraçar um ideal nobre, aí vocês acham que de uma hora para outra as adversidades vão desaparecer? Porque às vezes a gente entra como isso como uma moeda de negociação com Deus. Tá, eu faço. Mas alivia aí, né? Geralmente a gente faz isso. Então a gente coloca o exercício da caridade como algo que eu fazendo isso, o sofrimento não vai mais me assaltar. Isso ainda é uma mentalidade muito mesquinha e muito superficial desse jogo de negociação que nós fazemos com Deus. Então, a gente coloca nessa disposição de servir ao próximo, de ajudar o nosso irmão, mas, em compensação, a doença não pode chegar na minha casa, as adversidades financeiras também não. Por assim, tudo precisa estar 100% legal para eu ser um servidor de Jesus. E não é bem assim que as coisas se nos apresentam. E nem deve ser. Porque olha as outras observações que Joana nos coloca. Haja o que houver, nunca desanimes nem des atenção aos impedimentos. Todos os desafios existem para estimular o crescimento humano, proporcionar-lhes as realizações dignificantes. Jamais receeis a vitória do mal, porque tens ao teu lado anjos tutelares que nunca te abandonam. Não pode nem devem esses benfeitores, olhem essa observação, não pode e nem devem esses benfeitores impedirem as ocorrências negativas, nem os testemunhos, porque te empurrariam para a inutilidade ou para a preguiça moral.
Agora entende? Por que não dá para ser assim? Porque não é um joguete, eu estou fazendo a caridade. Olha, estou indo lá, ajudar o meu próximo. E eu não quero que venha a diversidade. E às vezes a gente questiona, cadê você, Deus, que não está aqui vendo o que é que está acontecendo comigo? Cadê os benfeitores espirituais? Não diz que a gente tem um anjo da guarda para tutelar a nossa existência? E onde é que ele está? Porque desde que eu me coloquei no propósito de melhorar, de servir ao bem, fazer caridade, é uma troboada atrás da outra. Está onde esse povo, assim? Esqueceram, perderam o Wi-Fi de localização de minha pessoa? Às vezes é essa a reflexão ou a síntese que a gente faz. E aí Joana nos esclarece. Esses benfeitores não podem e não devem impedirem as ocorrências negativas nem os testemunhos, porque nos empurraria para a inutilidade e a preguiça moral. E ela ainda arremata. Ademais, tens dívidas na contabilidade divina que te cabe resgatar. E por isso, o Senhor da vinha permite que sejas convidado à regularização dos antigos deslizes morais e espirituais. Então, o que Joana assim nos apresenta, e assim, não sai daqui michurucas não, né? Porque eu já estou vendo assim, algumas pessoas com os ombros que estão já se desfalecendo. Não saiamos aqui nessa perspectiva. Porque foi ela bem no que nos disse que nós somos tutelados pelos benfeitores espirituais. Porém, a gente precisa ter consciência que parte desse trabalho nos cabe fazer, parte dessas provações nos cabe experienciar, parte desses resgates fomos nós quem pedimos, quiçá imploramos, para poder vivenciar essa experiência e resgatar essa dívida. Porque quando a gente resgatar, nós vamos ter aquela sensação de paz na alma. Na alma. E talvez agora, por nossa inferioridade moral, a gente não consiga desenhar que júbilo é esse. Mas nós iremos sim experienciar, se nós perseverarmos na tarefa, se nós perseverarmos no propósito do caminho reto, nós vamos ter aquela sensação que Paulo teve quando disse que combateu o bom combate. É uma sensação de que a potência de nossa alma está conseguindo, de fato, se desenvolver. De que o nosso processo iluminativo, de fato, está conseguindo ser despertado. Então, diante das adversidades que o serviço nos coloque, olhemos para ela como o que é que a gente precisa aprender com isso. Porque é estando no serviço que a gente vai ter tendo essa oportunidade. É estando aberto para se relacionar com as adversidades que o relacionamento humano nos apresenta que a gente vai aprender. E não é fugindo disso. E aí nós gostaríamos de finalizar com uma passagem muito bonita que está na mensagem de Paulo. Ainda é o último item desse capítulo do Fora da Caridade Não Há Salvação, em que Paulo faz uma síntese a respeito desse tema, quando ele nos diz: humildade e caridade, eis o que não cessa de recomendar Jesus e de dar ele próprio o exemplo. Orgulho e egoísmo, eis o que não se cansa de combater. E não se limita a recomendar a caridade. Põe-na claramente em termos explícitos como condição absoluta da felicidade humana. E é por isso que Paulo nos colocou em sua passagem em Coríntios 13, quando nos disse: dentre as 3 virtudes, a fé,
a esperança e a caridade, a mais excelente é a caridade. E que precisamos todos nós aprofundarmos esse conceito do que de fato é caridade conforme a entendia Jesus. Porque como a espiritualidade nos presenteou no Livro dos Espíritos, Jesus foi muito claro nos apresentando um conceito amplo, profundo e altruísta do que seja caridade. Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias, perdão das ofensas. A materialidade material vai estar diluída nessas expressões mais profundas e espirituais do conceito de caridade. E que no serviço possamos ser benevolentes para com as imperfeições alheias. Que no serviço possamos perdoar o nosso próximo, porque também nós temos muitos equívocos ainda em nossa alma. Que no serviço, a indulgência, a beneficência, a compaixão sejam sentimentos a serem lapidados nos relacionamentos humanos. Porque ninguém vira santo, trancafiado dentro de casa e sem querer lidar com as adversidades que a relação com o próximo se nos apresenta. Então, meus irmãos, a partir dessas reflexões, que possamos, de fato, engrandecer-se pelo serviço. E que Jesus possa ser sempre essa referência maior. Que nunca nos esqueçamos que Ele é o nosso contratante. Que o empregador de todos nós, o que diante de Deus veio tutelar as nossas almas, esse sim é Jesus. E esse não nos desamparará em momento algum. E por isso não há motivo para a deserção no serviço. Muito pelo contrário. A nossa fidelidade a Jesus precisa ser reeditada. É um aditivo do contrato de trabalho com Ele. É um aditivo sempre. Quando a gente estiver titubeando, querendo sair do trabalho, querendo sair do compromisso, lembremos que o contrato é com Ele. Ah, porque está muito difícil, Jesus, essa tarefa. Olhe, já te avisei, tu vieste para ela com toda a consciência de que seria de fato um desafio. Não deve ser esse o motivo para você fugir novamente. Porque boa parte dos trabalhos que nós estamos fazendo aqui é retrabalho, tretrabalho, quadritrabalho. Sei lá quantas vezes nós estamos reeditando o mesmo compromisso. E aí eu finalizo com a última leitura que está na mensagem final desse capítulo de Joana, chamado Os Desertores, em que ela nos traz mais essa lição, quando ela nos diz: respeite todos que te cercam, mas conta com o Senhor, entregando-te a Ele, que jamais abandona, nunca deserta. A vitória do bem é inevitável. Com o apoio dos homens, sem a sua ajuda, e apesar do comportamento de alguns, o momento final é a glória do amor. Desse modo, nunca te desvies do compromisso que assumiste com o Senhor antes do berço. Ele te espera. Labora nos momentos de alegria, nos períodos de sofrimento, nos dias de sol e nas noites sombrias. Nunca elegendo tempo e lugar especiais para te dedicares ao dever da solidariedade. Abraçando a fé renovadora, ser-lhe fiel, jamais desanimando, porque sabes que tudo passa com celeridade, menos o amor de sabor imortal. Avança, pois, mesmo que estejas com os joelhos desconjuntados, e Ele te retificará no momento glorioso do reencontro. Muita paz a todos.